Espírito Santo está neste lugar. Será que você consegue sentir a presença dele essa noite? O mover do Espírito, os céus estão abertos sobre esta casa, sobre este lugar. Há um mover diferente essa noite. Há um mover do céu neste lugar. Há uma glória diferente neste lugar. Espírito Santo. Glória a Deus. Esse Espírito pode assentar-se. Pegue a sua Bíblia. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Continue na presença dele. Continue na presença dele. Não deixe que nada venha distrair você. Nada venha roubar a sua atenção nessa noite. Deixe o Espírito mover no seu coração, na sua vida. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Irmãos, o ser humano, ele vive em uma jornada com um coração inquieto, com uma alma inquieta, porque ele procura desesperadamente por algo que venha preencher a sua alma, que venha satisfazer a sua alma, que venha preencher o seu coração. Mas a grande questão é que nessa jornada, esse homem que ele está à procura de satisfazer o seu coração, de preencher o seu interior, ele não sabe o que pode acalmar a sua alma. Ele está perdido. Ele não sabe como acalmar a tempestade do seu coração. Ele não sabe como apaziguar o seu mundo interior, os conflitos que há dentro dele. E por isso ele sai de um lado para outro. Ele procura aqui, ele procura ali, ele procura em todos os lugares, e o coração dele continua o mesmo. E uma das grandes necessidades que o nosso mundo, que nós mais precisamos nesses dias, é justamente de ajustarmos o nosso relacionamento com Deus. É isso que a humanidade precisa. É isso que todos nós, é isso que o ser humano precisa. E a grande questão é que, sendo essa a maior verdade, a maior busca de todas elas, as pessoas deixam de lado essa verdade, e elas pensam que se encontrarem fama, elas vão preencher a alma delas. Elas pensam que se elas tiverem muito dinheiro, elas serão felizes o suficiente. Elas serão felizes na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. E de repente elas percebem que o dinheiro não é capaz de resolver esse problema. Elas pensam que na caminhada, se elas tiverem poder, elas serão pessoas mais realizadas. Elas pensam que o sucesso pode preencher esse vazio no coração. Outros pensam e dizem: olha, se eu tiver uma saúde perfeita, eu seria uma pessoa realizada. Se eu tiver uma vida de estabilidade, eu serei uma pessoa realizada. Mas a grande verdade é que nada disso
vai preencher o coração do homem. Nada disso é a resposta para esse coração inquieto, aflito e desesperado. E as verdades, a grande verdade que Agostinho, há 1500 anos, ele já dizia, continua valendo para nós, em uma das suas orações famosas, quando ele dizia: fizeste-nos para ti, inquieto está nosso coração, enquanto não repousar em ti. As inquietações da sua alma, as desilusões da sua alma, as dores da sua alma, as decepções da sua vida, as tristezas que consomem, que acabam, que corroem o seu interior, esse vazio, ele só é preenchido em Deus. Pascal já dizia: há um vazio na alma, há um vácuo na alma humana, que é do tamanho de Deus. Somente Deus, somente Ele pode tirar as inquietações do seu coração. E essas inquietações, elas mudam, elas são transformadas quando nós somos declarados justos diante de Deus. Sendo, pois, justificados mediante a fé. Ser justificado é ser declarado justo. É você ter um encontro com Deus através da pessoa de Jesus. E nesse encontro Deus olha para mim, Deus olha para você, pecadores, pessoas inimigas, rebeldes, filhos da ira, que andávamos longe, distante de Deus. E Deus diz: olha, agora que você recebeu o sacrifício do meu filho Jesus, agora que você compreendeu o que a cruz pode fazer, agora que você compreendeu o que eu posso fazer por você, eu declaro você justo. E nesse capítulo, a partir do versículo 1, Paulo ele vai falar desses, vamos dizer, desses benefícios, ou daquilo que nós mais procuramos no mundo e não achamos, e nós achamos em Deus. E o primeiro, vamos dizer, o primeiro bem, o primeiro resultado desse encontro extraordinário com Deus, é que o apóstolo diz: sendo justificados, pois, mediante a fé, primeiro temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Essa palavra paz, ela significa estar em um estado de bem-estar. Significa a guerra acabou, o conflito acabou. É aquelas duas pessoas que estavam em guerra, que estavam batalhando uma com a outra, que estavam pelejando uma com a outra. Eram aquelas duas nações que estavam em conflitos, que estavam em guerra, e de repente a paz foi estabelecida. É o que acontecia entre você e Deus. Estávamos em guerra com Deus, estávamos voltados contra Deus, mas através de Jesus, aquele tempo de inimizade foi rompido, foi quebrado, e a paz, e a nossa paz, a paz que vem de Deus, foi lançada em nosso coração. Temos paz, paz com Deus. A paz com Deus é uma bênção que ela está ligada ao nosso passado. Trata-se do que já aconteceu no passado. A paz com Deus, ela é diferente da paz de Deus. Porque a paz com Deus está dizendo que aquele relacionamento que estava rompido, que estava quebrado, que estava estragado, ele foi arrumado. Aquele relacionamento que o pecado
estragou, que o pecado destruiu, que o diabo destruiu. Este relacionamento, ele foi estabelecido, restabelecido, restaurado através de Jesus lá na cruz do Calvário. Paz com Deus é o que todo ser humano mais precisa, é o que todas as famílias mais precisam, é o que todos os lares mais precisam. É que a barreira seja quebrada, é que a barreira seja rompida, é que não sejamos mais filhos da ira, nem do pecado, mas filhos de Deus. E essa ruptura, ela foi quebrada, ela foi destruída lá na cruz do Calvário. E aquele relacionamento que era negativo com Deus, aquele relacionamento que nos colocava em choque com Deus, ele foi tirado e agora nós somos filhos de Deus. Agora nós temos paz com Deus. Aquele relacionamento que Adão perdeu lá no Éden, aquele relacionamento que o pecado destruiu, ele agora está restabelecido. Eu e você temos paz com Deus, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso é a paz com Deus. E o que é a paz de Deus? A paz de Deus é aquele sentimento de calma, aquele sentimento de tranquilidade, aquele sentimento de sossego no meio das aflições da vida. Porque muitas pessoas querem primeiro a paz de Deus, mas mais importante do que a paz de Deus é a paz com Ele. Estamos bem com Ele. Ele dizia: a guerra acabou, o céu agora já está satisfeito, não sou mais inimigo dele, mas agora pelo contrário, eu sou amigo dele, porque eu tenho paz com ele. Sendo pois justificados mediante a fé, temos paz com Deus. É o primeiro bem maior que o mundo precisa, e que não está na fama, no dinheiro, nem no poder. Segundo, essa justificação nos proporciona acesso à presença de Deus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos agora. É muito interessante, irmãos, quando nós lemos esse texto, essa palavra acesso. A beleza desse texto, a grande riqueza desse texto, uma das grandes riquezas, está nessa simples palavra, acesso. Um grande estudioso do Novo Testamento, William Barclay, ele disse que essa palavra acesso, ela tem um tríplice significado. Ela significa, primeiro, que é a introdução de alguém na presença da realeza. Acesso, entrar na presença de um rei. Fala do direito de entrar nas câmaras internas e falar com um rei cara a cara. É um privilégio que era concedido somente, apenas à família do rei e aos amigos mais íntimos do rei. É o que Paulo ele está dizendo agora, que através de Jesus nós podemos entrar na presença do Rei, na presença de Deus. Diante dele nós temos acesso dia e noite, porque quando você chega na presença dele, você não é mais apresentado como inimigo, você é apresentado como filho de Deus, como herdeiro de Deus, como cidadão do céu. Temos acesso à presença do Rei, mas não é com base em nosso mérito, não é com base no seu mérito, é com base no favor de outro, é por causa de outro. Foi Jesus que nos introduziu na presença do Rei, na presença do Pai.
Foi Ele que nos abriu os portais eternos para entrarmos na presença dEle e nos encontrarmos com Deus. Que coisa extraordinária. Pense nisso na mentalidade judaica. Quando Paulo diz que nós temos igualmente acesso, porque o sistema judaico, ele estava acostumado em manter aquela distância do sagrado. Quando você olha para o templo lá em Jerusalém, você vai perceber que havia um local lá no templo em Jerusalém, que todas as pessoas poderiam chegar lá. Os judeus poderiam chegar lá, os gentios poderiam chegar lá, o povo poderia chegar nesse lugar chamado Pátio dos Gentios. Mas logo à frente, logo em seguida, tinha uma barreira muito grande, escrito em latim, em grego, em hebraico, onde dizia: o gentio não pode ultrapassar desse lugar, sujeito a pena de morte se ultrapassar. Aí logo adiante estava chamado Pátio das Mulheres. Somente as mulheres poderiam ficar ali. Somente as mulheres poderiam adentrar até aquele lugar. Mas à frente, uma barreira separava esse pátio do gentio dos pátios das mulheres. E logo à frente havia um local reservado só para os homens. Só os homens ficavam naquele lugar. Mais à frente estava o pátio dos sacerdotes. Aí você entrava no santo, no lugar santo. E aí você sabe a divisão do templo: lugar santo e o santo dos santos. A ideia, a palavra era: mantenha a distância. Não era qualquer um que podia entrar. Não era todos que podiam entrar lá no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia da expiação, no dia chamado Yom Kippur, o dia do perdão. Só nesse dia. Aí agora Jesus, Ele vem. Ele diz: eu e você. Não tem mais barreiras. Não tem mais pátio dos gentios, não tem mais pátio das mulheres, não tem mais pátio dos homens, não tem mais pátio dos sacerdotes. Agora todos nós podemos entrar, você pode chegar, você tem acesso a Ele, você tem acesso diante dEle. Por quê? Você é amigo, você é filho. Pense bem que você amanhã cedo, suponha que você decidisse ir para Brasília, e você chegando em Brasília, você dissesse: olha, você chega lá no Planalto e você diz: olha, eu quero falar com o presidente da República, eu vim aqui para falar com ele. Eles vão dizer: olha, quem é você? Eu sou fulano de tal. Eles vão dizer: olha, mas você não pode entrar aqui, você não tem autorização para entrar aqui. E simplesmente você não entraria. Você não entraria para falar com o presidente. Mas se de repente, enquanto você estava insistindo para entrar para falar com o presidente, de repente a filha do presidente ou a filhinha dele chegasse ali correndo e dissesse: olha, eu quero entrar, eu quero falar com o meu pai. Ela entrava sem nenhuma barreira, sem nenhum obstáculo, simplesmente porque era membro da família, porque era filho, simplesmente porque tinha acesso. É isso que Deus está dizendo para você. Você tem acesso, você é filho, você pode chegar na presença do Rei, diante dele, porque nós temos livre acesso a Ele. Essa ideia também de acesso, além de ter significar essa introdução de alguém à presença da realeza, significa também a aproximação do adorador. A própria palavra grega para acesso da ideia de alguém ser introduzida no santuário de Deus, a fim de adorar. Que coisa extraordinária. Deus nos pega e através de Jesus
eu e você essa noite, todos nós que estamos aqui, nós somos introduzidos no Santo dos Santos, sem barreiras, sem obstáculos, sem dificuldades, simplesmente pelo novo e vivo caminho que foi aberto lá na cruz do Calvário. Por causa da cruz, por causa de Jesus, você pode ter acesso. Eu creio que muitos essa noite já entraram nesse lugar santo aqui. Quando nós estamos cantando essas canções preciosas, nós estamos adentrando ao lugar santo, ao lugar onde Deus habita. Somente para os adoradores, só para os adoradores. Creio que você veio aqui para adorar essa noite. Você veio aqui para dizer: Senhor, eu quero entrar na tua presença, eu quero me prostrar diante de ti, eu quero me humilhar diante de ti. Vem tocar em mim, vem me fortalecer, vem me renovar. Eu quero entrar à tua presença, eu tenho acesso à presença dele. Irmãos, mas essa palavra acesso tem um terceiro significado, que a ideia é a chegada ao porto seguro. É daquele barco que ele sai, que ele enfrenta as tempestades, que ele enfrenta as ondas, que ele enfrenta os ventos contrários, mas ele chega ao destino. Você tem um destino. Todos nós que estamos em Jesus, nós temos um destino, e o nosso destino, o nosso porto seguro não é aqui. Nosso porto seguro é no céu, é na presença dele, é diante dele. Você vai chegar lá, vai ter tempestade, vai ter barreira, vai ter dificuldade, mas nenhuma tempestade, nenhuma onda, nenhuma batalha, nenhuma dificuldade será mais poderosa do que aquele que está no barco da sua vida, no barco da sua existência. Você vai triunfar, você vai vencer, porque Jesus de Nazaré, o nosso capitão, ele está na frente, conduzindo, guiando, nos orientando, nos conduzindo. Você crê nessa verdade? Se você crê nisso, eu quero que você aplauda ao Senhor essa noite, porque ele é vivo, ele é poderoso. Você tem acesso à presença dele. Nós podemos chegar com ousadia diante do trono da graça. Essa expressão, irmãos, com ousadia que o autor aos Hebreus usa, é a liberdade de expressão. Você tem liberdade de se expressar diante dele essa noite. Você pode contar para ele as suas dores. Você pode contar para ele as suas tribulações. Você pode contar para ele as suas mazelas, as suas tristezas, as suas desilusões. Você pode contar como está o seu coração essa noite. Você pode abrir o seu coração para ele. Talvez o seu pai não te entenda, seu esposo, o seu marido, seja lá quem for, seus irmãos, mas uma coisa é certa: ele entende o seu coração. Ele entende as suas dores, as suas tristezas, as suas lágrimas. Você tem liberdade na presença dele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, temos acesso à presença dele. Terceiro, nos alegramos na esperança da glória de Deus. Não, se a paz tem a ver com o passado, e o acesso a essa graça se relaciona com o presente, a expectativa da glória se relaciona com o futuro. Você tem um futuro, e o seu futuro é o melhor. Talvez o diabo tenha sussurrado nos seus ouvidos dizendo que não. Talvez o diabo tenha sussurrado nos seus ouvidos para você parar, para você estacionar. Sabe por quê? Porque ele sabe o que o Pai preparou para você.
Ele sabe o que Deus tem para você. Ele sabe que há um céu. Ele sabe que há um porto seguro, porque foi de lá que ele veio. Ele sabe como é. Por isso ele quer desviar sua atenção. Ele quer tirar o seu foco. Mas Paulo diz: nós nos gloriamos, nós nos regozijamos, nós estamos com uma alegria triunfante em nosso coração, a esperança da glória de Deus. Um outro tradutor, traduzindo esse texto, ele diz: a feliz certeza da glória de Deus. E o que é a glória, irmãos? Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória, separados estão da glória. Irmãos, a glória, vamos dizer, é aquilo que Adão lá no Éden, antes da queda, experimentou. Antes da queda, Adão experimentou um pouquinho dessa glória, um pouquinho dessa presença. Aí o pecado veio, arrancou Adão da glória de Deus, separou Adão da presença de Deus. E você sabe o que acontece a partir do capítulo 3 de Gênesis. Você olha para as famílias hoje, você vê o reflexo de Gênesis capítulo 3. Você olha para a nossa juventude hoje e você vê o reflexo de Gênesis capítulo 3. Você olha para os casamentos hoje e você vê o reflexo de Gênesis capítulo 3. Você olha para a sociedade e lá está claramente evidenciado a tragédia do pecado na humanidade. Aí Jesus, ele veio para nos trazer de volta para aquela glória. Por isso há uma expectativa no meu coração. Por isso que você nunca está satisfeito nessa vida. Você pode ter tudo. Você pode estar pisando em ruas de ouro aqui nessa terra. Você pode estar desfrutando do melhor aqui nessa terra. Pode estar vivendo, tendo o melhor carro, a melhor roupa, tendo as melhores grifes, tendo tudo, mas lá na sua alma há uma inquietação. Essa inquietação, diz Paulo, é a expectativa da glória de Deus. Há uma expectativa da glória de Deus. É o nosso destino. É o nosso destino. A Bíblia diz que nós vamos ficar frente a frente com Jesus, e assim como Ele é, você vai ser. Assim como Ele é, você vai ser. Aquele paraíso que foi perdido vai ser restaurado. Aquela glória que foi perdida vai ser restaurada. Aquela vida que foi perdida vai ser restaurada. É por isso que nós anelamos esse desejo que há em nosso coração. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, temos acesso à presença de Deus, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Passado, presente e futuro. Quem teve o encontro com Jesus, seu passado foi resolvido. O diabo não pode mais lhe acusar por causa do seu passado. Jesus resolveu lá na cruz, fez paz entre você e Deus. Seu presente hoje, no meio da dor, da tribulação, você pode chegar na presença dEle. Você pode dizer para Ele, abrir seu coração, contar para Ele como está a sua alma, contar para Ele os seus desejos, os seus anelos, os seus sonhos. Você tem liberdade. E aí o seu futuro não é o futuro que a política brasileira pode lhe dar. Não é esse futuro.
Não é o futuro que aquela aposentadoria pode lhe dar, não. É o futuro da glória de Deus. É o céu. É o nosso porto seguro. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria que você, sentado ou em pé, fique à vontade. Eu queria orar com você. Como que está a sua vida com Deus? Já